hoje nós vamos começar uma nova série. Alguém lembra que série é que nós vamos começar? Os Milagres de Jesus. Os Milagres de Jesus. E conforme eu vinha avisando, esse é um estudo muito interessante. Eu tenho lido alguns livros a respeito, não de agora, já de algumas semanas que eu venho estudando o assunto, venho lendo e venho dando um enfoque especial àquilo que está por trás dos milagres. Ou seja, para nós aqui, nós vamos estudar alguns milagres, mas o mais importante para esta série não é o milagre em si. Preste atenção nisso. Não é o milagre em si. É o que é que Jesus nos ensina através destes milagres. Que lições eu tiro hoje, 2009, para a minha vida, de um milagre que Jesus fez há 2000 anos atrás? Isso é que interessa para nós. O que isso tem a ver comigo? O que isso aproveita para a minha vida? O que eu aprendo? E nós vamos ver o quanto vamos aprender. Pelo menos eu tenho aprendido muito esses dias. Lembram-se o que eu disse antes da série dos mandamentos? Que eu pensei que conhecia os mandamentos e terminei a série sabendo que eu ainda tenho muito para aprender. A mesma coisa quanto aos milagres de Jesus. Eu pensei que sabia o básico sobre os milagres. Estou descobrindo que tinha muita coisa que eu não sabia. Muita coisa que eu nunca prestei atenção. O maior milagre que Jesus, na minha opinião modesta, pratica, para mim não é andar sobre o mar, porque, sendo Ele Deus, que dificuldade você acha que Ele tem de andar sobre o mar? Sendo Ele o Criador, que dificuldade Ele tem de mandar o mar se acalmar? Que dificuldade você acha? Sendo Ele Deus, que dificuldade Ele tem de restabelecer a visão a um cego? Mas nós vamos começar estudando o milagre. Você vai entender por que eu acho que é o mais importante de todos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 23, ao final. Você vai me dizer lá fora nos cumprimentos se você concorda comigo ou discorda de mim, que este é o maior milagre que Jesus Cristo praticou e pode praticar até hoje. Lucas 23, um episódio muito conhecido, né? Eu vou convidá-los a irem comigo agora. Vamos voltar 2000 anos no tempo, e nós vamos voltar até a cruz do Calvário, até o momento da crucifixão. Um episódio muito conhecido do mundo cristão, que ficou eternalizado, né? Jesus na cruz do centro, e quem estava ao lado dele, ao lado direito e ao lado esquerdo? 2 ladrões. E nós vamos essa noite meditar sobre aquele episódio e vamos ver este milagre e vamos entender o que tem a ver comigo e com você. Uma explicação interessante é que duas estradas, elas saíam, dois caminhos, né? Estradas é um termo mais moderno, dois caminhos saíam de Jerusalém. Um caminho ia para Jericó, a chamada estrada de Jericó, e o outro ia para o Calvário. Um caminho para o Calvário e outro para Jericó. Olha que coisa interessante. No caminho para Jericó, que era um lugar muito perigoso naquele tempo, era onde normalmente os assaltantes, os ladrões, os assassinos cometiam os seus crimes. Então o caminho de Jericó era mais ou menos São Paulo depois das 10 horas da noite. Dá para andar assim tranquilo, de carro, vidro aberto nas esquinas da Avenida Paulista? Dá? Então você imagina, isso era Jericó, lugar dos assaltos. Aliás, no tempo de Jesus nem se andava à noite por causa da escuridão e o medo dos assaltos, eles se recolhiam mesmo. Era perigoso. Agora, a estrada de Jericó era conhecida por isso. Era lá que os bandidos agiam. Aí você via, depois de presos, você via esses facínoras que agiam na estrada de Jericó, você os encontrava na estrada do Calvário, indo pagar a penalidade dos erros, dos crimes que eles cometeram. O que isso tem a ver conosco? É que todos nós temos a nossa estrada de Jericó e a nossa estrada do Calvário. A estrada de Jericó é aquela onde nós tomamos más decisões, fazemos más escolhas, onde nós cometemos os nossos erros. Todo mundo tem a sua estrada de Jericó. E a estrada do Calvário é aquela onde nós colhemos os resultados das nossas decisões. Seja em que esfera for. Você pode, na estrada de Jericó, decidir aos 20 anos fumar. 20 anos depois você está na estrada do seu Calvário com o seu câncer. Causa e efeito. Decisão, má escolha, consequência.
Não tem jeito, a gente não escapa disso. Aí não adianta olhar para cima e dizer, Senhor, por que comigo? Logo comigo. O que Deus tem a ver com isso? Você escolheu numa estrada, colheu na outra. Deus não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente começa essa série? Pensando no seguinte, eu tenho que tomar cuidado com as decisões que eu tomo na estrada de Jericó. Cuidado com o que você está decidindo hoje, porque você pode colher as consequências daqui para frente. Cuidado, pense bem no que você vai fazer. Cada escolha, você é livre para escolher, mas arque com as consequências, não culpe Deus. Esses bandidos, detalhe, quem é que morria de cruz no tempo de Jesus? Morte de cruz, quem morria? Jeito assim que roubava uma laranja, era crucificado? Sim ou não? Claro que não. A morte de cruz, a penalidade da cruz, era a pena mais severa que havia na lei dos romanos. E veja, Jesus sofreu a penalidade dada à pior espécie de criminoso da sociedade. É bom você ter isso em mente. Ele foi equiparado ao pior tipo de criminoso. Essa era a pena mais severa que existia. E de fato ela é mesmo, né? A crucifixão é um negócio tremendo, horrível. E ele pagou como se fosse o pior dos bandidos. E tem uma coisa interessante que eu não sabia, não sei se você sabia, eu não sabia. Provavelmente os pastores que estão aqui à frente sabiam, mas eu não sabia. Fiquei sabendo estudando agora. Eu não sabia, viu, pastor, que a cruz do meio e a mais alta era para aquele que era considerado o pior bandido, o mais perigoso, o líder. O líder era colocado na do meio numa posição mais alta. Eu não sabia. Fiquei sabendo estudando agora. Por isso que Jesus foi colocado ao centro e mais alto, porque ele era considerado o pior dos três. O pior dos três. É assim que ele foi considerado. E dentro desse episódio, esses dois ladrões, que não tinham nada de bonzinhos, de repente estão lá no Calvário crucificados para pagar pelas consequências dos seus crimes. Os dois. E Jesus? O que está fazendo ali no meio? É isso que a gente tem que descobrir até o final dessa noite. O que ele está fazendo ali? Vamos ver juntos? Vamos lá, Lucas 23, vou ler o verso 39. Lucas 23, verso 39 diz assim: um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Para aqui, para aqui. A Bíblia não revela o nome deste ladrão, não diz. Quando você vai ler alguns autores, especialmente os autores judeus, eles dizem, segundo a tradição, que o nome deste ladrão seria Gestras ou Guestras. A tradição diz, a Bíblia não diz. Também não tem muita importância. Mas o nome dele seria Gestras. Esse que nós vamos convencionar aqui, que ele estivesse à esquerda de Jesus. É uma convenção, tá? Vamos imaginar que o Gestras está à esquerda de Jesus. De repente, esse ladrão, a Bíblia diz, um dos criminosos crucificados, o que ele fazia para Jesus? A Bíblia falou aqui. Blasfemava, insultava Jesus Cristo. Ele olhou para a cruz do centro, olhou para Cristo e começou a insultá-lo, a blasfemar. E o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Para começo de conversa, essa frase, se tu és o Filho de Deus, ela tem um autor na Bíblia, que não é esse ladrão. Quem é o autor dessa frase? Satanás. Lembram lá no deserto da tentação? Mateus 4. Se tu és, é o mesmo. Olha quem está dominando a mente desse ladrão. Quem está ali falando com Jesus por intermédio do ladrão? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Bom, o que eu tiro de lição disso aqui? A Bíblia não fala mais nada deste homem, nada. Você pode vasculhar a Bíblia inteira, nada mais você vai ler a respeito desse ladrão, a não ser esse verso. É um único verso na Bíblia inteira. Só que deste único verso, você pode extrair uma religião, uma filosofia de vida, uma maneira de se relacionar com Deus muito moderna, que vem desde o tempo de Jesus. Aliás, vem antes do tempo de Jesus. Só essa frase, você vai dizer para mim, Mauro, só essa frase, você vai ver comigo, é um pensamento extremamente moderno, representado pela maioria das religiões que você conhece. É o que esse ladrão está falando para Jesus. Por quê, hein? Por que eu digo que isso retrata uma filosofia de vida e uma religião? Porque esta aqui é a religião do ver para crer. Eu só vou crer no Senhor, Senhor Jesus. Eu estou falando o Senhor, mas o ladrão falava você. Eu só vou crer no Senhor
Se o Senhor fizer um milagre, descer daí. Se o Senhor não consegue salvar, nem assim mesmo vai nos salvar, mostra que o Senhor é Deus, faz um milagre e eu acredito no Senhor. Hoje as religiões estão querendo passar um Jesus que as pessoas só creem se ele fizer o quê? Se ele der uma vantagem. Essa é aquela religião da vantagem. Se o Senhor não me dá uma bênção, não me dá uma cura, não faz um milagre, que vantagem eu tenho de seguir a tua religião? Aí eu não vou naquela igreja lá não, eu não vou. Na sua igreja tem milagre? Eu não sei se já perguntaram isso para você. Já perguntaram para mim. Mauro, lá na sua igreja tem milagre? E eu digo, todos os dias. Todos os dias. Mas olha só que pergunta, né? Eu só vou na sua igreja se lá tiver milagre. Percebe o ladrão? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Se o Senhor não me beneficiar aqui e agora, é a religião do aqui e agora, do levar vantagem. Se eu não receber alguma vantagem, eu não vou segui-lo. Qual a vantagem que eu tenho de seguir o Senhor? E hoje há pessoas que só seguem a Jesus se receberem alguma coisa em troca. As igrejas estão lotadas. Gira o canal de televisão, o controle remoto de noite, na madrugada, e você vai ver que só se vendem vantagens. As religiões oferecem vantagens para cristãos interesseiros. É um negócio. Você vem aqui na minha igreja, você vai receber emprego, você doa tudo que você tiver no seu bolso, na sua carteira, deixa a chave do seu carro, e você vai ficar rico. Aí a pessoa vai lá, deixa a chave do carro, deixa a carteira, deixa a camisa, deixa tudo. Porque Deus vai te abençoar. E aí tem aquele pregador que diz assim, se você não tem fé em Deus e você não dá tudo que você tem, Deus não te abençoa. Percebem que tipo de religião esse ladrão representa? Cobra de Deus o quê? Milagres, uma manifestação exterior. Eles não procuram o Deus que faz a modificação, a alteração de caráter. Eles procuram o Deus que dá vantagens. É chamado Evangelho da prosperidade. É gente que só busca a Deus na hora da aflição para conseguir alguma coisa, seja uma cura, seja um emprego, só para isso. Aí vem a igreja, fica aqui, ora. Depois que recebe a bênção, alguns a gente não vê nunca mais. Desaparecem. Porque o que queriam de Deus era apenas a vantagem. Não quer nenhum compromisso com Deus. Agora, há uma coisa importante que eu preciso mostrar para vocês no tipo de religião, ou na oração desse ladrão aqui. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Há um tipo de oração aqui, que Deus nunca prometeu responder. E é por isso que eu preciso saber qual é, porque se eu estiver cometendo esse erro, eu estou cometendo o mesmo erro do ladrão. Porque a Bíblia diz que Deus respondeu, Jesus respondeu a oração desse ladrão? Não respondeu. O que há de errado na oração dele para que não tenha obtido resposta? Porque a do outro Jesus respondeu. O que há de errado na oração dele que Jesus não respondeu? Pensa aí um pouquinho comigo. O que esse ladrão pediu na sua oração? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Nos salve. De que maneira? Ele está pedindo liberação das consequências do pecado. Ele não foi lá na estrada de Jericó cometer o crime? Ao invés de arcar com as consequências, ele está pedindo para Jesus liberação das consequências do pecado. Meu querido irmão, presta atenção numa coisa. Deus nunca prometeu isso. Nunca prometeu nos livrar das consequências do pecado. Ele promete sim nos livrar do pecado, não das suas consequências. Ele nunca prometeu isso. Então vamos imaginar, eu sou um cristão, tenho a minha informação espiritual, resolvo pelo meu livre-arbítrio começar com uma vida promíscua, escondida da igreja, do pastor. Eu posso fazer isso escondido, posso ou não posso? Ninguém vai saber, e vou levar uma vida promíscua. Aí daqui a 1 ano, 2, eu recebo lá uma má notícia do médico: Mauro, você está com AIDS. Aí eu caio de joelho arrependido, peço perdão a Deus. Ele me perdoa? Sim ou não? Sim. Vai curar a AIDS? Nunca prometeu. Talvez, né, pastor? Mas nunca prometeu. Não é promessa. Ele não prometeu. Ele não promete isso. Ele promete o perdão, liberação das consequências. Ele não. Por que ele não promete, hein? Pensa um pouquinho comigo. Por que Deus não promete liberação das consequências? Porque quando é que o homem enxergaria o mal que o pecado tem? Que o mal é mal verdadeiramente, se ele não visse as consequências?
Se Deus passasse a mão na nossa cabeça como os pais fazem com os filhos, né? Vivem passando a mão na cabeça e o garoto cresce e vira um adolescente que não sabe ver as consequências dos seus erros, que os pais removem as consequências. Então Deus perdoa o pecado, mas Ele não promete liberar, Ele poderá eventualmente até fazer um milagre e também tirar as consequências. Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas Ele nunca prometeu isso. Esse ladrão pediu liberação das consequências e Jesus não respondeu. Em outras palavras, tudo que eu fiz, eu não vou arcar com as consequências. O Senhor remova, porque eu não vou arcar com consequência de nada que eu fiz de errado. Eu preciso pensar antes de fazer, porque Deus não promete isso. Ele promete perdão do pecado. Isso você pode ter certeza, que se você se arrepender, você vai ter perdão. Portanto, ele pediu algo que Jesus nunca prometeu. Agora vamos examinar a religião do outro, o tipo de religião, de filosofia de vida, tipo de relacionamento com Deus do outro ladrão. A mesma coisa, a Bíblia não dá o nome dele. Mas quando você vai aos autores mais antigos, dizem que ele se chamaria Dimas. Dimas, o chamado bom ladrão. Não tem esse negócio de bom ladrão. Ladrão é mau, né? Você conhece bom ladrão? Isso é uma maneira de diferenciar um do outro. Mas não tem nada de bom ladrão. Ele foi parar lá na cruz, ele era tão ruim quanto o outro. Senão não estaria lá. Não tem nada de bom nesse cidadão. Só que ele era o Dimas. Agora vamos ver, ele olha para Jesus no centro, do mesmo jeito que o outro fez, mas ele tem uma reação diferente. Vamos ver a reação dele? Verso 40. Mas o outro o repreendeu. Repreendeu quem? Aquele ladrão que estava blasfemando. O repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a quem? A Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, preste atenção, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha a estrada de Jericó aqui. Mas este nenhum mal fez. Para quê? Os dois chegaram ali exatamente iguais. Os dois ladrões foram parar ali, eles eram iguais. A diferença aconteceu quando os dois olharam para Jesus. Ao olharem para Jesus, eles tiveram reações diferentes, que eu posso ter e você também pode ter. O mesmo Jesus recebe reações diferentes das pessoas. Um olhou com revolta e cobrou dele milagre para poder crer e se converter. Pediu liberação das consequências do pecado. O outro, e aqui é que eu quero dizer, por que eu considero este tipo, não exatamente o episódio, mas esse tipo de milagre, o maior milagre que Jesus pratica. Porque o maior milagre que Jesus pode praticar é converter o coração humano. É muito mais difícil do que acalmar o mar, andar sobre as águas, curar, devolver a visão para um cego. É fazer com que eu, Mauro Braga, o aceite com o meu livre-arbítrio e decida segui-lo e mudar a minha vida. Este é o maior milagre que ele pode conseguir. É em mim e é em você. Por isso que eu queria começar o estudo, não por um milagre tradicional, se é que a gente pode chamar assim, mas por aquilo que eu considero o maior milagre, que é a conversão de uma pessoa. É fazer com que um ladrão, que chegou à cruz nessa condição, com a sua vida estraçalhada, numa fração de segundos, ele olha para os olhos de Jesus, e ali é que acontece o milagre. Ele é invisível. Não tem explicação humana, científica, psicológica, não tem explicação. Milagre é milagre. Milagres não se explicam. Não tem como explicar um milagre. Senão não seria milagre. Jesus tentou dar uma pálida explicação para Nicodemos. O que ele disse? Assim como o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ou seja, olha o milagre. Da mesma maneira que o vento passa e você não sabe de onde ele veio, nem para ele, nem para onde ele vai, você só vê os efeitos, né? As folhas balançam e caem. Jesus está dizendo, um coração humano quando se converte, você não sabe nem como nem quando isso aconteceu, você só vê os efeitos na vida da pessoa. Jesus tentou explicar para Nicodemos, mas ele não alcançou. E aqui, nessa fração de segundos em que o ladrão olhou, só na eternidade nós vamos entender o que aconteceu. O olhar de Jesus cruzou com o dele. Eu vou tentar palidamente explicar o que pode ter acontecido. Porque um dia no desespero, na depressão, na amargura,
um dia, eu tive que olhar para Jesus. Eu sei o que acontece. A gente não consegue explicar. Faltam palavras. Mas é uma coisa misteriosa. Quando você olha nos olhos de Jesus e o busca de coração no desespero e o encontra. É uma transformação que a gente não tem como explicar. Não é força de vontade, não é nada disso, é milagre. A conversão do coração de uma pessoa. Da mesma maneira que eu tive essa experiência, quantos que estão aqui nesta sala essa noite já sabem do que eu estou falando? Quantos olharam para Jesus e encontraram esse olhar que eu estou me referindo aqui? Esse ladrão encontrou. E não tem explicação. Agora, vocês viram a oração dele? Eu vou ler aqui no verso 40 aí. Não, antes da oração, eu preciso chamar a atenção num negócio aqui que eu até anotei aqui, que é muito importante. Porque agora eu vou falar como advogado. Como advogado, eu prestei atenção num negócio aqui que é fantástico. Porque quando você vai à Bíblia, você vê pessoas que fizeram defesas maravilhosas de Jesus Cristo. Tecnicamente perfeitas. Por exemplo, o culto Paulo. Vai ver as defesas que Paulo fez de Jesus no Sinédrio. Os discursos que ele fez defendendo Jesus, usando toda a sua cultura. As defesas que o impetuoso Pedro, né? Às vezes arrogante, do jeito dele, mas ele defendia Jesus com uma fé danada. E você vai procurar na Bíblia, a Bíblia está recheada de pessoas que defenderam Jesus, mas eu considero a defesa deste ladrão, agora é um advogado falando, a defesa mais forte que eu vejo de Jesus em toda a Bíblia, e eu vou explicar por quê. Porque esta é a defesa mais forte, do ponto de vista da eficácia. Porque todos os demais que defenderam um Jesus que ou ouviram falar de milagres, ou presenciaram um milagre, ficaram sabendo, conheceram, deitaram no peito dele, foram abraçados por ele, tiveram contato, um caiu do cavalo, enfim, cada um tinha uma experiência pessoal e ficaram sabendo e defenderam Jesus. Mas aqui tem alguém defendendo um Jesus aparentemente impotente, que não está realizando nenhum milagre, impotente, morrendo ali como se não tivesse nenhum poder, sem nenhuma manifestação de poder. E é esse o Jesus Cristo que esse ladrão viu e chamou de Deus, meu Senhor. Isso é defesa, para convencer qualquer um. Porque ele viu, naquele homem aparentemente impotente, ele viu o ser mais poderoso do universo, ele viu aquele que teria poder de dar aquilo que nenhum imperador romano, nem nenhum governador teria condição de lhe dar. O que ele pediu na oração, hein? Quer ver comigo o que ele pediu? Olha o que ele pediu para Jesus, verso 42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele pediu para aquele homem aparentemente impotente? O que ele pediu? Salvação e eternidade. Que imperador romano pode dar isso aqui que ele está pedindo? Que governador, que ser humano pode dar o que ele está pedindo? Por mais poderoso que seja. Você pode pedir para o Obama, presidente dos Estados Unidos, você pode pedir a eternidade? Um lugar no céu, ele pode te dar. Mas esse ladrão pediu para Jesus crucificado, aparentemente quieto. Ali aparentemente impotente. Chamou de Senhor. Não qualquer Senhor. Meu Senhor, meu Deus. Quando vieres no teu reino, meu Rei e Senhor. Olha o que ele viu em Jesus Cristo, num olhar. Num olhar. Olhou para o outro e começou a falar assim: ei, quem você pensa que é? Para falar com ele desse jeito. Quem você pensa que é? Nós estamos aqui com justiça, porque nós merecemos, mas este aqui nenhum mal fez. O que o ladrão entendeu? O que só o Espírito Santo pode explicar. Ele entendeu o que Jesus estava fazendo ali na cruz. Se nenhum mal fez, ele merecia a condenação? O que o ladrão entendeu? Ele está morrendo por quem? Por mim. Só o Espírito Santo explica isso. O homem, da sua própria inteligência, não consegue entender isso. Isso é revelação do Espírito Santo. A justificação pela fé é uma revelação do Espírito Santo. Esse ladrão está dando um estudo bíblico dos mais poderosos sobre o que é justificação pela fé.
enquanto o outro está blasfemando, o de cá. Ele pediu liberação das consequências. Ele falou: Senhor, me tira dessa cruz agora, eu não aguento mais de dor. Foi isso que ele pediu? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não pediu liberação das consequências, ele pediu liberação do pecado. A mente dele se dirigiu para a eternidade, ele pediu o que era mais importante. O ladrão de cá gastou umas palavras numa oração que não resolve nada. Senhor, resolve o meu problema agora, momentâneo. O outro não, foi muito mais inteligente. Me dá uma solução eterna, para sempre. Como anda a minha oração? Como anda a sua oração? O que você tem pedido a Deus? Tem você se preocupado com a eternidade? Agora, interessante que ele começa: Senhor, lembra-te de mim. E aí eu fico me perguntando, o que Jesus teria para se lembrar dele? Para dar a ele a eternidade? Vamos tentar descobrir? Vamos tentar descobrir? O que Jesus teria para lembrar dele? Até aquele momento. Os crimes que ele cometeu, os assaltos que ele cometeu, os estupros que ele cometeu, as moças que ele violentou, as pessoas que ele matou para roubar, é isso que Jesus tinha para se lembrar dele. E ali embaixo, os soldados vendo aquilo, e vão ver a resposta de Jesus, e eu pergunto, do que Jesus se lembrou? Da mesma coisa que ele se lembra de cada um de nós quando nós fazemos essa oração. Exatamente a mesma coisa. Quando eu me ajoelho e peço a Jesus para se lembrar de mim quando ele vier no reino dele, ele não se lembra de nada do que eu fiz no meu passado. Nada. Jesus tem todas as qualidades do mundo, todas. Se é que se pode apontar um defeito em Jesus Cristo, se é que se pode apontar, o único defeito que eu vejo em Jesus é que ele não tem memória. Graças a Deus por isso. Ele se esquece, ele não se lembra, ele parece um velhinho senil. O que você está falando, Mauro? Eu não lembro do pecado que você está falando. Ele esquece. Portanto, o que ele se lembrou do ladrão? Ele se lembrou de uma única coisa: do olhar e o ladrão dizendo: Senhor, meu Deus. Esse é o passaporte para a eternidade. É o passaporte. Não entraram obras aqui, porque as obras que ele teria não o recomendavam. Percebe? O passaporte, a chave é: Senhor meu Deus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, me salva, me livra do pecado. O ladrão descobriu que o problema dele é o pecado e que Jesus estava pagando as consequências, enquanto o outro continuou na sua religião de buscar vantagens, milagres, egoísmo, pensa só em si mesmo, no aqui e agora, não quer nenhum compromisso com Deus. Ele quer de Deus aquilo que ele puder tirar, mas não quer compromisso. O de cá não, já estabeleceu um compromisso, né? Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, compromisso, ligação. Eu quero encerrar. Ali estava Jesus mudo, calado até esse momento. Jesus não havia se pronunciado, só estava ouvindo a discussão entre os dois, estava sendo defendido pelo ladrão. O milagre aconteceu, os homens não entenderam o milagre, mas o universo entendeu. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com a natureza naquele momento? Alguém se lembra? Escureceu. O sol se retirou e a lua também, constrangidos por aquilo que o homem, a mais inteligente das criaturas, estava fazendo. A mais inteligente das criaturas não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, mas os animais correram apavorados, porque eles entenderam que Deus estava morrendo. Mas o homem não entendeu. Não entendeu nada. E Jesus estava calado, quieto, não tinha aberto a boca. E aí eu anotei aqui, quero ler para você uma frase maravilhosa que eu colhi em algum lugar. Eu tenho mania de anotar coisas que eu gosto e dificilmente anoto a fonte, é uma mania, mas eu anotei a frase e eu guardei para mim. É uma frase que diz assim: eu creio no sol mesmo que ele não brilhe, eu creio no amor mesmo que eu não sinta, e eu creio em Deus mesmo que ele fique em silêncio. Isso é fé. Essa é a fé do ladrão. Jesus em silêncio, e ele disse: esse é o meu Senhor, este é o meu Deus. Jesus em silêncio.
Tem você reconhecido em Deus, o seu Senhor, o seu libertador, mesmo quando Ele não responde às suas orações? Tem você? Reconhecido nele Deus, que sabe o momento e a hora de responder às nossas orações, sabe a hora que nós podemos receber uma bênção ou não. Eu quero encerrar deixando aqui, junto com esse milagre fantástico, que é a transformação do coração humano, o maior milagre que Jesus fez e continua fazendo. Por isso, quando alguém pergunta, tem milagre na sua igreja? Todos os dias, pipoca gente que cai de joelhos aos pés de Jesus. Todos os dias tem gente que fala, Senhor, meu Deus, lembra-te de mim. Todos os dias, a gente está ouvindo todos os dias as pessoas que vêm e confessam Jesus como Salvador. Esse é um milagre que está acontecendo todos os dias. Agora também, temos presenciado curas? Nossa, um monte. Quantas vezes você vê pessoas aqui agradecer pelos milagres da cura? Deus é o mesmo, Ele continua fazendo os mesmos milagres. Você acha que Jesus mudou? Ele continua abençoando o seu povo, continua tendo milagre. Mas nós, esta igreja é uma igreja que não gosta de explorar os milagres. Nós não gostamos de chegar aqui à frente toda hora e ficar mostrando. Nós preferimos mostrar o milagre de um coração convertido. Esse a gente mostra toda hora. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente mostra o coração convertido. E o que eu quero falar, que é importante para nós, que eu queria que você guardasse, junto com esse milagre de Jesus, guarda o seguinte: a opinião que Jesus tinha deste ladrão da direita, o Dimas, a opinião que Jesus tinha dele, era completamente diferente da opinião que todo o resto tinha. Para os outros, aquele era um ladrão que merecia morrer. Para Jesus, ele era um ex-ladrão que merece perdão e vida eterna. Opiniões diferentes, conceitos diferentes, e ainda bem que quem decide a vida eterna é Jesus Cristo. Amém? Ainda bem que quem decide a vida eterna é Jesus. Jesus tinha uma opinião diferente sobre ele. Meu amigo, se você se sente uma pessoa rejeitada na sua família, no seu trabalho, no seu prédio, na sua igreja, se você sente que as pessoas não te compreendem, mas você é um cristão sincero, importe-se com a opinião que Jesus tem a seu respeito, que é o que vai valer. Que opinião Jesus tem? A opinião que ele tinha sobre esse homem era completamente diferente. Olha, e eu fico imaginando, eu vou colocar uma coisa aqui para você pensar em casa, que pode ser um pouco indigesto de descer. É preciso a gente ter maturidade espiritual para entender isso. Mas eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar que aqueles dois homens que estavam pendurados ali, provavelmente tinha vítimas deles ali, ou familiares, ali embaixo olhando. Era muito comum. E eu fico imaginando a mãe de uma moça que um deles estuprou, que o Dimas estuprou, por exemplo. Eu fico imaginando a mãe ali, ouvindo Jesus responder o quê? Verso 43. Verso 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha, todos nós temos que ter certeza da nossa salvação. Todos nós. Por que eu tenho que ter certeza da minha salvação e você da sua? Tem alguém aqui, com sinceridade, tem alguém aqui que está em dúvida se vai se salvar? Tem alguém que tem dúvida sim se vai se salvar? Estou vendo um dedinho ali. Tem mais alguém? Não? Tem dúvida? Seja sincero. Tem alguém que tem dúvida? Eu quero tirar a sua dúvida essa noite. Porque é o seguinte: se eu olho para mim mesmo, eu não vejo nenhuma razão para eu me salvar. Se eu olhar para mim. E quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu posso me perder. Então, se você tem dúvida da salvação, deixa de olhar para você e passa a olhar para Jesus e você vai ter certeza. É quando você olha para Ele que você entende que o que você precisava para se salvar Ele já fez. Não tem como se perder mais. Você pode até perder a salvação, mas você precisa fazer um esforço. Porque cada tropeçada vai lá, Jesus dá a mão e te levanta. E você precisa brigar com Ele, né, para cair de novo. E Ele vai te levantar 50, 100, 150 vezes. Então, para perder a salvação, você tem que brigar com Jesus. Porque quantos tombos você tomar, Ele vai te levantar. Você precisa ser teimoso para se manter no chão. Aí Ele vai respeitar a sua decisão. Vai dizer: bom, meu filho, se você não quer sair da lama, então. Mas você, para perder a salvação, precisa lutar com Jesus. E o que acontece? Imagine aquelas mães ali, do sujeito que estuprou, por exemplo, a filha dela, ouvir Jesus dizer para ele: estarás comigo no paraíso.
Se tem alguém que nós temos certeza que vai estar lá, com certeza é esse ladrão, porque Jesus garantiu. Esse nós temos certeza. Como você se sentiria se ele tivesse estuprado a sua filha? E ouvisse Jesus falando isso? Estou vendo gente que está engolindo assim. Vocês percebem o que é justificação pela fé? O que é perdão divino? Quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Quem somos nós? Portanto, precisamos entender isso com profundidade. Jesus garantiu a este ladrão que ele estará no paraíso. Não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele disse quando olhou para Jesus. Resumo da ópera para a gente ir embora para casa. Se tudo que eu falei você se esquecer lá fora, por favor, tente não esquecer do que eu vou dizer agora nesses 30 segundos. Pelo menos isso não esqueça. Guarde isso. Eu não me salvo ou não perco a minha salvação por aquilo que eu faço de certo ou por aquilo que eu faço de errado. Vou repetir. Eu não obtenho a salvação por aquilo que eu faço de certo e não perco a minha salvação por aquilo que eu faço de errado. Eu ganho ou perco a salvação de acordo com a reação que eu tenho diante da cruz de Cristo. É a minha reação diante da cruz que me dá ou me tira a salvação. Um olhou para Jesus, o aceitou como Senhor e Salvador. Depois nós vamos falar de obras. Eu garanto para vocês que se esse ladrão tivesse mais um dia de vida, ele não cometeria mais os crimes. Porque é um ser convertido. Um olhou para Jesus e o aceitou. O outro olhou para Jesus e blasfemou. A pergunta para nós irmos embora para casa. Naquela fotografia da eternidade, Jesus ao centro e os dois, você tem a foto da humanidade. Você tem Deus ao meio, ao centro, e você tem, de um lado, todos nós que estamos aqui essa noite, os que estão lá fora no mundo, em todos os países, estão representados na cena do Calvário. Vou repetir. Todos nós estamos representados ali. Ou eu estou representado pelo ladrão da direita, ou estou representado pelo ladrão da esquerda. Não tem neutralidade em matéria espiritual. Ou um me representa ou o outro. Quem está te representando no Calvário? Qual é a tua reação diante de Jesus? Você é aquele que aceita, pede perdão, pede liberação do pecado, ou você é aquele que se revolta, rejeita, pede liberação das consequências e quando não vem, blasfema? Quem é você? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão tenho sido eu? Porque é a nossa reação diante da cruz que vai determinar o nosso destino. Obras nós falamos depois da salvação. Depois que Jesus entra na nossa vida, é que a gente começa a falar de obras. Mas ela não é crachá, não é credencial para ninguém entrar no céu. Obras não nos colocam nem nos tiram do céu. A salvação é de graça. A gente fala em obras depois. Eu quero encerrar. Antes de contar a historinha dessa noite, eu quero encerrar. E nós ficamos aqui meia hora falando da cruz da direita e da cruz da esquerda. Vamos tirar 2 minutos para falar da cruz do meio. Ele é completamente diferente dos outros dois. Primeiro porque é uma pequena diferença, né? Bobagem, mas que faz diferença? Ele é Deus. Que diferença isso tem, né? Faz muita diferença conosco, né? Ele é Deus. Depois a Bíblia diz que ele nunca pecou nem em pensamento. Também não é grande diferença assim para nós, é? Nunca pecou. Depois ele está ali cumprindo um plano, não foi um acidente, não foi sem querer. Ele estava ali porque queria, podia sair dali a hora que ele quisesse, mas ele quis ficar ali. Ele quis fazer, ele quis cumprir um plano para nos salvar. Ele deu a sua vida. Quando a gente para olhar para a cruz do meio, nós encontramos a solução para a nossa vida, para a eternidade. Todos os dias nós devíamos parar e meditar um pouquinho na cruz do centro. Não adianta ficar olhando para a cruz da direita ou para a esquerda. Não adianta olhar para o lado ou para trás. Não adianta, é bobagem quem vive assim. A solução para nós é olhar para a cruz do meio ou olhar para o alto. Ele era diferente. Totalmente diferente de nós.
Ele fez uma coisa que eu tento realizar na minha cabeça e não consigo. Ele dividiu a eternidade ao meio. Você consegue entender o que é isso? A gente, quando pensa em eternidade, a gente pensa em eternidade só para frente, né? Para o futuro. A gente esquece que a eternidade também é para trás. A Bíblia diz que ele nunca teve começo e não terá fim. Ele nunca nasceu e nunca vai morrer. Você consegue entender o que é isso? Eternidade para trás e para frente. Aí chega a Bíblia e diz que lá no Calvário, ele dividiu a eternidade ao meio, ele dividiu o tempo. Quer eu goste ou não, quer você goste ou não, seja qual for a sua religião. O tempo é antes de Cristo ou depois de Cristo. Dividiu o tempo. Zerou o cronômetro nele. Dividiu o tempo. Você consegue entender o que é isso? Dividir a eternidade ao meio. A eternidade é para frente ou para trás. O meio dela é Jesus Cristo. Agora, para não ficar filosofia, parece que eu estou fazendo poesia aqui, o que há de mais lindo nisso é que ele dividiu a minha vida ao meio, porque a vida do Mauro Braga é antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida é antes de Cristo, depois de Cristo. A vida de cada um que está aqui é antes de Cristo e depois de Cristo. Este é um milagre. Este é um milagre. Dividir a nossa vida. O tempo e a nossa vida ao meio. O maior milagre que ele pratica. Só Jesus pode fazer isso. Para encerrar, um menino, ele tinha vergonha da sua mãe. Porque a mãe tinha as mãos retorcidas. E ele, desde criança, a mãe fazia carinho no rosto, e ele, ainda muito criança, não entendia, né? Vinha aqueles dedos grossos, todos retorcidos, ele não compreendia bem, mas foi chegando na idade mais da infância, ele olhava para as mãos das mães dos amiguinhos e via que as mãos eram bonitas, delicadas, e a mão da sua mãe era um grosseirão, os dedos tortos. Ele foi crescendo com aquilo e tinha vergonha das mãos da mãe dele. Chegou na idade escolar, sabe o que ele fazia? Quando ia ter uma festinha no colégio, ele não falava para a mãe não ir e os amiguinhos não verem que a mãe tinha os dedos deformados. A mãe começou a perceber aquele problema que ele tinha. E aquilo foi se agravando, até que quando a mãe fez aniversário, ele já estava com uns 9 anos de idade, a mãe fez o aniversário e ele resolveu dar um presente para sua mãe. Qual é o pai ou a mãe que não gosta de receber um presente de um filho? Paulinho, quando era criança, quando ele me dava uma pedra, eu achava a pedra mais bonita do mundo, que ele catava na rua, suja, mas para mim era a pedra mais bonita, porque foi meu filho que me deu. Se ele desenhava um rabisco que ninguém conseguia entender numa folha de papel e me mostrava, todo cheio, achando que tinha feito uma pintura, eu dizia, que coisa mais linda do mundo, ninguém desenha melhor que meu filho. Pai é assim, mãe é assim. E esse menino resolveu dar um presente para a mãe. E a mãe ficou emocionada, uma bonita caixa com um laço. Ela ficou, né? Foi abrindo devagarinho, quando ela destampou a caixa, era um bonito par de luvas. Quando a mãe viu aquilo, ela pensou, não dá mais para continuar, nós temos que conversar. Isso está se transformando num problema muito sério para ele. Falou, filho, senta aqui no meu colo, que a mamãe precisa ter uma conversa séria com você. Quando você nasceu, nós éramos muito pobres, mais do que somos hoje. E o papai foi embora, e a mamãe ficou sozinha com você. Nós morávamos num barraco, e a mamãe, com muita dificuldade, fez um bercinho para você, e colocava você lá, e a mamãe lavava roupa no tanque da vizinha para ter dinheiro para poder comprar alguma coisa para você comer. E eu lavava roupa no tanque, e de cada meia hora eu vinha no nosso barraco olhar você dormindo e saber se estava tudo bem com você. Assim era o meu dia. Quando você chorava, eu vinha correndo. Um dia eu estava trabalhando lá no tanque, e de repente eu ouvi uma explosão enorme, me assustei, ouvi um deslocamento de ar. E eu tomei aquele susto, mas quando eu vi as pessoas correndo na minha direção, o coração de mãe não se engana. E eu desconfiei que aquilo tinha sido na nossa casa. E quando eu fui olhar, o nosso barraco estava pegando fogo, filho. E eu fui correndo na direção da porta, e as pessoas ficaram me segurando, porque não havia mais condição de entrar. A porta estava incandescente, as labaredas passando, e as pessoas me segurando. Filho, eu tive que dar socos, pontapés para me livrar das pessoas, e eu dizia, meu filho está lá dentro. E as pessoas me diziam, mas não adianta mais, você não tem mais como entrar. E ela dizia, como não vou entrar? É meu filho. E eu tive que machucar as pessoas para me soltarem, filho. E quando a mamãe botou a mão na maçaneta da porta para entrar, ela estava incandescente, e ela ficou grudada na carne da mamãe. Filho, a dor era tamanha que eu quase desmaiei. Não fosse você lá dentro, eu teria desmaiado. E eu tive que forçar, e entrei com a maçaneta grudada na carne. Fui até o bercinho, consegui tirar você,
Entreguei para o vizinho e me levaram para o hospital porque eu desmaiei de dor, filho. E aí, as mãos da mamãe ficaram desse jeito. Feias assim. Quando a mãe terminou de contar a história, o menino já estava chorando. Ele pegou as luvas da mão da mãe, jogou no chão, pisou em cima e disse assim: mamãe, a senhora tem as mãos mais lindas do mundo, porque elas me salvaram. Um dia, eu quero ter o prazer de abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo e poder dizer para Ele que Ele tem as mãos mais lindas do mundo, porque elas me salvaram.